Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos entrando na nossa transmissão. Nossa transmissão que está começando, né? Começa agora. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso exame de ordem, nosso 21º exame de ordem, que acontecerá aí no próximo dia 27 de novembro. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre aquilo que nos importa nesse momento, que é a nossa prova da aprovação, que é a nossa prova do 21º exame de ordem, que acontecerá no dia 27 de novembro. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Caroline Brasil. Eu sou professora de Direito Constitucional, de graduação, pós-graduação e curso preparatório. Curso preparatório Rede Júris que tem sede em Goiânia, e temos aulas presenciais e na modalidade online. Beijo, Manaus. Não conheço ainda Manaus, espero ter o prazer de conhecer essa capital maravilhosa. Boa tarde, vamos entrando. Leandro da Paraíba. Olá, Salvador, Fortaleza. Tenho parentes em Fortaleza. Um beijo pro meu primo João, que é agente penitenciário aí pelo estado do Ceará. Prazer conhecê-lo. Rio de Janeiro também, né? Eu tenho parente em tudo quanto é lugar do país, viu, pessoal? Rio de Janeiro, tenho aí minha tia, meus primos no Rio de Janeiro. Vamos lá, Niterói, Caxias, Maranhão, Belo Horizonte concurso aberto, né, pessoal, para procurador municipal aí de Belo Horizonte. Mato Grosso do Sul com expectativas para Polícia Civil, né, estado do Mato Grosso do Sul. Marabá, Pará, grande estado que remarcou a prova para delegado. Pará dando trabalho para os concurseiros, né? Senhores, vamos entrando então, vamos falar um pouquinho agora então sobre exame de ordem. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer muito a aula que nós ministramos hoje na Rede Júris, período da manhã. Falamos sobre direitos políticos. Foi uma aula extremamente produtiva, uma turma animada. Eu vou falar uma coisa para vocês, é fantástico lecionar. Mas quando a gente recebe um feedback maravilhoso, igual a gente tem recebido da nossa turma carinhosa da Rede Júris, que eu tenho certeza que será 100% de aprovação, a nosso ânimo, o nosso estímulo realmente fica bem maximizado. Então, um beijo grande para nossa turma lá do preparatório da Rede Júris, 21º exame de ordem, que se realizará agora no final do mês. Galera, vamos lá? Vamos falar então um pouquinho sobre processo legislativo. Pessoal, seguinte, Amandinha, não fica cansada não, tá? É só persistir, vai dar certo, não fica com esse pensamento negativo, né? Eu sei que você tá cansada, pessoal. Eu faço provas também para concurso público, eu fui aprovada no concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará. E aguardo convocação para o curso de formação, né? Embora aí a gente saiba da situação atual do país, os estados, né? Todos os estados com a situação financeira bem caótica, notadamente Rio de Janeiro, nós vemos aí Rio Grande do Sul, enfim, os estados enfrentam problemas. Mas eu tive também várias reprovações, vou fazer Polícia Civil do Estado de Goiás, então, nossa, obrigada! Então, o cansaço bate, é normal, mas a gente não pode ficar lambendo o cansaço não, tá? A gente tem que persistir, levantar a cabeça e prosseguir, tá certo? A nossa hora vai chegar, a sua hora da OAB vai chegar, Amanda, a sua hora da OAB, você que já fez algumas tentativas, não deu certo ainda. E essa prova do dia 27 pode ser, e eu tenho certeza será a sua prova da aprovação. Só que para isso a gente precisa de estar animado, a gente precisa de estar empolgado, a gente precisa de estar atento a como proceder para que nós tenhamos aí a tão almejada aprovação. Pessoal, eu até comentava hoje com os alunos, né, que o estudo estratégico hoje, mais do que nunca, ele é absolutamente necessário. Então, pelo amor de Deus, né, não negligencie ética, não negligencie constitucional, não negligencie civil, porque são as matérias de maior peso. Só aí eu tenho 24 questões das 40 que você precisa fazer para bater, para ir para a segunda fase.
fase e depois você vai priorizar as suas matérias da segunda fase. Então, suponhamos que eu, Carol, seja candidata ao exame de ordem e eu vá fazer segunda fase em penal e processo penal. Então, eu vou estudar pela ordem, eu vou estudar ética, constitucional, civil, penal e processo penal, e depois as outras matérias, ok? Então vamos estudar com estratégia e com foco, e dentro de cada matéria nós vamos estudar aquilo que mais é cobrado. Então, por exemplo, em direito constitucional, eu não vou estudar a ordem tributária dentro da Constituição da República para fazer a prova de constitucional. Eu vou estudar a ordem tributária para fazer a prova de tributário, mas a prova de constitucional, isso não me é exigido nas 7 questões. Então, nas 7 questões de constitucional, eu tenho matérias que são clássicas, que são tradicionais, que sempre vêm cobradas. Que matérias são essas? A título de exemplo, controle de constitucionalidade, senhores, sempre cai controle. Um outro exemplo, direitos individuais, sempre eu tenho uma questão de direitos individuais. Um outro exemplo, separação dos poderes. Meus amigos, teve 2 ou 3 exames atrás, caiu uma questão doutrinária de separação de poderes, e em que pese poder haver essa possibilidade, nós temos também sempre questões vinculadas à separação dos poderes relacionadas a um dos poderes, legislativo, executivo ou judiciário. Nicolas, nacionalidade, matéria que deve ser priorizada com certeza. Leitura obrigatória dos artigos 12 e 13. Fred, querido amigo, professor amado, com essa voz de galã, né? O professor galã da Rede Júris. Forte abraço para você, Fred. Então, pessoal, nós temos que priorizar essas matérias. Então, legislativo, executivo ou judiciário, legislativo e executivo, valeu, Fred. Legislativo e executivo sempre presentes na nossa prova. Judiciário deu uma caidinha nos últimos exames, o examinador tem deixado de contemplar questões específicas de poder judiciário, mas a nossa cantada para Poder Judiciário, sem sombra de dúvidas, é súmula vinculante e Conselho Nacional de Justiça, e também as competências dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre isso numa outra transmissão, ok? Pessoal, súmula vinculante, sim, muito importante, inclusive é uma sugestão nossa, né? É uma dica nossa que súmula vinculante vá ser cobrada neste próximo exame. Mas hoje nós vamos falar sobre uma matéria, alguns aspectos, né? Obviamente, nós vamos falar sobre uma matéria que também bate ponto na nossa prova de exame de ordem. Eficácia das normas constitucionais, Fernando, não é tão constante. 2 exames atrás veio falando sobre a eficácia das normas constitucionais, a eficácia contida. Inclusive, o exemplo dado foi o artigo 5º, inciso 13 da Constituição da República. Agora, em que pese não ser uma matéria constante, tradicional, como a banca tem tido esse viés doutrinário nas últimas provas, compensa então você dar aquela revisada legal em eficácia das normas constitucionais. Inclusive, no nosso curso, nós já fizemos o enfrentamento desse tema. Controle presença cativa, né, turma? Controle, não há que se falar em exame de ordem, direito constitucional, sem falarmos em controle de constitucionalidade. Nós vamos até fazer uma abordagem também que envolve controle de constitucionalidade dentro de processo legislativo. Pessoal, então, quando nós falamos em processo legislativo está vinculado a controle de constitucionalidade, tá? E aí você fala assim pra mim: ai, Nicolas, obrigada. Processo legislativo, então, está vinculado a controle. Por quê? Porque quanto à edição das leis, quanto à edição dos atos normativos, o controle de constitucionalidade, ele pode ser formal ou material. Inclusive, a doutrina usa uma terminologia que eu tenho expectativa que a nossa banca organizadora vá cobrar. Se não for nesse exame, vai ser em algum outro. Com certeza, essas expressões ainda não foram cobradas. Que é, quanto à edição da lei, não é? Que o controle pode ser material, e aí eu tenho um controle nomoestático, ou então o controle de constitucionalidade pode ser formal ou procedimental, e aí o controle é chamado, né, é apelidado de controle nomodinâmico. Então, controle nomoestático, quando a inconstitucionalidade é material, quanto ao conteúdo, ou controle nomodinâmico, quando a inconstitucionalidade é quanto à forma, quanto ao procedimento. E aí, nós temos que lembrar
que quando falamos em espécies normativas, nós temos uma subdivisão em espécies normativas primárias e espécies normativas secundárias. Pessoal, nós temos aquela pirâmide hierárquica de Hans Kelsen, né? Onde nós temos o escalonamento das várias espécies normativas aqui no Brasil. Então, quais são as chamadas espécies normativas primárias? Turma, porque para nós aqui é uma grande aula, né, pessoal? Eu carinhosamente chamo vocês de turma, nós somos todos colegas, companheiros aí de luta. Eu costumo até brincar com os meninos, né? Vejo aí vários colegas que o aluno namora com a aluna, né? Eu falo assim, gente, no dia do casamento de vocês tem que incluir, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na preparação e na posse, né? Porque é uma luta, como se diz, insana. A busca pela nossa aprovação, né? Então, prosseguindo aí, em relação ao processo legislativo e controle de constitucionalidade, nós temos as espécies normativas primárias. Essas espécies normativas são as espécies normativas primárias do artigo 59 do texto constitucional. Por que elas são chamadas de espécies normativas primárias? Pessoal, porque elas encontram o seu fundamento de validade diretamente na Constituição. Então, nós temos lá 7 espécies normativas primárias. Quais são elas? Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, resoluções e decretos legislativos, ok? Então, essas são as espécies normativas primárias. E, amigos, para cada uma dessas espécies normativas primárias, há um processo legislativo. Então, eu tenho um processo legislativo para aprovação de PEC, estamos aí, não é, com a mídia badalando sobre a PEC 241, a PEC do limite dos gastos públicos. Então, o país está conhecendo o processo legislativo da PEC porque acompanhou a votação em 2 turnos, a qual foi aprovada pelo quórum de 3/5, né? Foi aprovado até com um quórum maior, conseguiu-se a aprovação dessa PEC na Câmara dos Deputados com relativa folga. Esse projeto, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, então segue para o Senado, onde lá também ela será discutida e votada em 2 turnos de votação e será considerada aprovada se obtiver o quórum de 3/5 também. Então, nós temos o processo legislativo para as emendas constitucionais, nós temos um processo legislativo para aprovação de medidas provisórias, nós temos um processo legislativo para as leis delegadas, para as resoluções, para os decretos legislativos, e nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o processo legislativo referente às leis ordinárias e leis complementares. Universo M1, ok! Pessoal, o Universo é a instituição de ensino em que eu leciono na graduação, sou absolutamente apaixonada pela graduação, então meus queridos alunos da Universo, um beijo grande e morro de amores também pelos meus alunos do curso preparatório da Rede Júris, sou professora da Rede Júris em Goiânia, né? Convido você a conhecer a Rede Júris. Carol, mas eu não estou em Goiânia, como eu vou conhecer a Rede Júris? Meu amigo, nós temos um site só para você. Tá? Então acesse o site, veja lá, temos aulas que você poderá assistir pela TV Júris, né? Poxa, Carol, eu queria conhecer a estrutura do curso. Você é nosso convidado. Basta acessar o site, no ícone TV Júris, tem lá algumas aulas disponíveis. Assista a minha aula, hein? Quero ver você assistindo as aulas de Direito Constitucional com a professora Carol Brasil, ok? Pessoal, então em relação ao processo legislativo, nós vamos falar agora do processo legislativo, vamos tecer alguns comentários pertinentes para a sua prova do exame de ordem, porque eu quero a sua aprovação. E nós vamos falar então sobre o processo legislativo para as leis ordinárias e leis complementares. Esse processo legislativo, ele é denominado de processo legislativo ordinário. Então, todas as vezes que você escutar processo legislativo ordinário, o que isso significa? Poxa, o processo legislativo, então, para aprovação de leis complementares e leis ordinárias. Beleza? Beleza. Pessoal, processo legislativo ordinário, ele é subdividido em 3 grandes fases. Não se esqueça disso. Processo legislativo ordinário, ele que diz respeito às leis complementares e leis ordinárias, ele subdivide-se em 3 grandes fases. Que fases são essas? Primeira fase, fase de iniciativa. Segunda fase, fase
Fase de iniciativa não, fase introdutória. Segunda fase, fase constitutiva. Terceira fase, fase complementar. Então, projetos de lei ordinária e complementar, eles possuem 3 grandes fases. Que fases são essas? Fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. Pessoal, o que integra a fase introdutória? A fase introdutória é a fase de apresentação do projeto de lei, seja esse projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. Por quê? Pessoal, porque não é todo mundo, obviamente, que vai poder apresentar projetos de lei, ok? Então, atenção a isso, atenção à questão da fase introdutória, a o que nós chamamos de iniciativa geral, é a iniciativa do artigo 61, onde nós temos lá uma galera que vai poder apresentar projetos de lei. Aí lá fala, olha, pode apresentar projetos de lei, deputado, senador, comissão da Câmara, comissão do Senado, presidente da República, tribunais superiores, iniciativa popular. Então essa iniciativa é uma iniciativa que não denomina um tema específico ou uma entidade específica. Justamente por isso ela é chamada de iniciativa geral. E nós temos também o que se denomina de iniciativa privativa. Pessoal, o que é iniciativa privativa? É uma iniciativa que é reservada a determinados órgãos, a determinadas entidades. Por exemplo, há matérias que são de competência privativa do presidente da República. Só o presidente da República detém legitimidade para apresentar determinados projetos de lei. Por exemplo, projeto de lei que envolva o efetivo das Forças Armadas. Poxa, esse projeto de lei é de competência privativa do presidente da República, ok? Presidente que determina a criação ou a extinção de cargos na administração pública federal. Esse projeto de lei é de competência, é de iniciativa privativa do presidente da República. Projeto de lei que determina a criação do Estatuto da Magistratura. Pessoal, é um projeto de lei complementar de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, ok? Então, na nossa primeira fase, fase introdutória, nós temos a questão da iniciativa ou legitimidade para a apresentação de projetos de lei. Lembrando que, em regra, a casa iniciadora, a casa que recebe esses projetos de lei, é a Câmara dos Deputados, ok? Professora, quando então que a Câmara não vai funcionar como casa iniciadora? Porque o nosso Parlamento Federal, ele é bicameral, né? Nós temos o Congresso, e no Parlamento Federal nós temos 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara, em que nós temos os representantes do povo, o Senado Federal, em que nós temos os representantes dos estados e do Distrito Federal. Então, em regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, com exceção quando o projeto de lei for apresentado por um senador ou por uma comissão do Senado. Aí, neste caso, a casa iniciadora será o Senado Federal. Mas a regra, por exemplo, projeto de lei em que há uma iniciativa popular, a Câmara é a casa iniciadora. Uma medida provisória que vai ser discutida e votada pelo Congresso Nacional. Quem recebe essa medida provisória para ser discutida e analisada e convertida em lei é a Câmara dos Deputados. Então, cuidado com isso. Projeto de lei em que o presidente tem a competência privativa. Justamente, a casa do povo, Débora. Então, a casa iniciadora, em regra, geralmente é a Câmara dos Deputados, ok? Então, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre a fase introdutória, que diz respeito à iniciativa e à legitimidade. Boa tarde, Carla. E agora nós vamos falar, então, sobre a segunda fase. A segunda fase é a fase constitutiva. Pessoal, na fase... O que é que nós temos? Na fase constitutiva, nós temos que nós temos lá a discussão, a votação, a aprovação e a sanção ou veto do presidente da República. Então, a fase constitutiva é rica. A fase constitutiva, o projeto de lei vai ser discutido e votado em cada casa do Congresso Nacional. Ele vai ser votado em cada casa do Congresso Nacional e
Em as casas aprovando esse projeto segue para a sanção ou veto do presidente da República, ok? Pessoal, lembrando o seguinte, no processo legislativo ordinário, o mesmo rito vale para o projeto de lei ordinária e para o projeto de lei complementar, com uma única diferença, que é o quórum de aprovação, ok? Então, no projeto de lei ordinária, o quórum de aprovação é por maioria simples ou relativa. No projeto de lei complementar, a aprovação se dá por maioria absoluta. Então, essa é a única diferença no trâmite, no iter, né? No caminho de aprovação dos projetos de lei ordinária e complementar. Tranquilo? Então, lembrando também o link que nós vamos fazer entre processo legislativo e controle de constitucionalidade, porque eu tenho absoluta certeza que controle é a matéria predileta de todos vocês, sem exceção, ok? Então, fazendo um linkzinho entre processo legislativo e controle, e aí, meus amigos, vale a dica de que eu sei controle se eu sei processo legislativo. Eu sei processo legislativo, então eu vou me dar bem em controle. Então, há uma intersecção muito grande. Há um link muito grande entre esses dois módulos do direito constitucional. Então, quando você sabe um, já é meio caminho andado para você dominar o outro, tá? Gente, é absoluta verdade que todos vocês adoram controle. Eu não tenho, assim, a menor dúvida sobre isso, tá certo? Então, lembrando o seguinte, que quando eu falo da primeira fase do processo legislativo, que é a fase introdutória, que está relacionado à legitimidade ou à iniciativa, meus amigos, se um projeto de lei for apresentado por quem não detém essa legitimidade conferida pela Constituição da República, o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer, então, que se essa lei for aprovada, ela será uma lei inconstitucional. Haverá aí uma inconstitucionalidade formal, porque o vício está no procedimento, e essa é uma inconstitucionalidade formal subjetiva, porque a mácula, o vício, ela reside justamente na primeira fase, que é a fase introdutória, ok? Então, se houver alguma coisinha errada com relação à primeira fase introdutória, nós dizemos então que estará presente ali uma inconstitucionalidade formal subjetiva, beleza? Senhores, então, dando prosseguimento aqui aos nossos comentários, né, aos nossos singelos comentários sobre processo legislativo e sobre controle de constitucionalidade, nós passamos então aí para a fase constitutiva. Carol, o que eu tenho na fase constitutiva mesmo? Eu tenho a discussão, eu tenho a votação, eu tenho a aprovação do projeto de lei e eu tenho a sanção ou veto do nosso glorioso presidente da República. Pessoal, e aí, fazendo a ponte com o controle de constitucionalidade, se houver qualquer probleminha na fase constitutiva ou na fase complementar, aí eu vou dizer que há uma inconstitucionalidade formal objetiva. Então, o que é uma inconstitucionalidade formal objetiva? Inconstitucionalidade formal objetiva é qualquer vício de procedimento na fase constitutiva ou na fase complementar, tá? Então, suponhamos que o projeto tenha sido discutido e votado em um turno de votação em cada casa do Congresso, mas o projeto de lei complementar tenha sido aprovado por maioria simples ou relativa. Essa lei, ela será uma lei inconstitucional? Com certeza. Inconstitucionalidade formal objetiva. Inconstitucionalidade formal objetiva porque o vício reside no quórum de aprovação, porque o quórum de aprovação de leis complementares é por maioria absoluta por cada casa do Congresso Nacional. Tranquilo? Pessoal, então, segunda fase, eu tenho aí a discussão, a votação, a aprovação e a sanção ou veto do presidente da República. Pessoal, o que é sanção? A sanção nada mais é do que a aquiescência do Poder Executivo ao projeto de lei aprovado pelas casas do Congresso, ok? Então, a sanção equivale à concordância, equivale à aquiescência do Poder Executivo, no caso do presidente da República, porque estamos falando do processo legislativo federal. Pessoal, a sanção, isso já foi objeto de questões, de provas anteriores. Eu não sei se